Olá! Hoje nós vamos falar sobre distorções cognitivas. Quantas devem aí estar guiando a sua vida, hein? Sou Mai Lisboa, sou psicóloga. Esse vídeo tô gravando aqui de Goiânia, porque estamos vivendo esse processo novo, né, gente, de ser psicóloga nômade no digital. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho, que agora, além de vídeo de viagem, também vai ter vídeos de psicologia útil para o seu dia a dia, tá? A gente vai falar hoje sobre distorção cognitiva, gente, que é um tema, assim, que quando eu começo a atender minha cliente, é um dos primeiros temas de psicoeducação que o cliente precisa ter. Como eu uso a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, enquanto abordagem que dá base científica para o meu atendimento enquanto psicóloga. Na TCC, a gente entende o quê? Que o meu comportamento, sabe esse comportamento que gera sofrimento, que gera conflito, que gera problemas em várias áreas da sua vida, ele é resultado de um pensamento e de sentimento. Aí sim eu vou me comportar. Então, por isso que na TCC a gente trabalha tanto a parte cognitiva, que é as partes de crença, quanto a parte comportamental. E aí, gente, a distorção cognitiva é um dos pontos principais para a gente começar a ter uma transformação de vida para se libertar dos sentimentos e comportamentos prejudiciais, nada assertivo. Então, o que é uma distorção cognitiva? Hoje você vai entender isso. O cérebro da gente, ele processa as informações. E a gente aprende desde a nossa infância, adolescência, a interpretar as experiências que moldam o nosso funcionamento emocional. É como se a gente estivesse construindo uma embalagem, sabe, ao redor das situações e das experiências que a gente vive. E aí, essas embalagens mentais que a gente vai construir, elas, de acordo com Beck, esse sistema de processamento de informação, ele vai se organizar hierarquicamente em camadas. E a gente vai ter como fruto dessas camadas os pensamentos automáticos. Sabe esse pensamento aí que vem de forma automática e que você nem se dá conta quando você vê, você já pensou. Às vezes você nem para observar que pensou, só depois muda seu humor. E aí depois você vai observar, nossa, eu tava pensando tal e tal coisa. É um pensamento que você não tem controle. Então, são pensamentos ou imagem de fluxo de consciência específico de uma situação e passa pela mente da pessoa na hora que ela muda o humor. Isso são pensamentos automáticos. Todo mundo tem pensamento automático. Seja ele um pensamento automático que a gente poderia classificar como positivo ou pensamento automático que a gente classificaria aí como negativo. Quando esse pensamento automático ele é negativo, aí a gente vai avaliar. E a maioria das vezes a gente vai ver que esse pensamento positivo ou negativo, na realidade, ele está distorcido. Por isso vem o nome distorção cognitiva. É um pensamento distorcido da realidade que aquela pessoa enfrenta. Só que como a gente faz interpretações da realidade das pessoas e do futuro, a gente pode interpretar alinhado com o que realmente é, ou a gente pode interpretar totalmente desajustado. E o que faz a gente interpretar totalmente desajustado? A forma como a gente aprendeu a ver a situação, a perceber as coisas. E essa forma ela pode ser muito influenciada pelos esquemas. O que é um esquema? A terapia do esquema é uma evolução da TCC, tá? É o que a gente chama de terapias de terceira onda. E aí, na terapia do esquema, a gente entende que um tema, ele vai começar a dominar a vida da gente a partir de necessidades que não foram atendidas. Então, lá na sua infância, você estava lá, tinha várias necessidades que sua família, né, seus cuidadores precisavam suprir. Eles não supriram, aí aquilo vai gerar um sofrimento em você. E aí você, seja ele consciente ou inconsciente, tá? Não teve necessidade atendida, vai gerar algum sofrimento, e aí esse sofrimento vai começar a guiar a sua vida. A forma, na realidade, que você vai lidar com isso vai começar a guiar a sua vida, vai ser um tema. Esse tema, que é composto por sentimento, comportamento e pensamento, é o que a gente chama de esquema. E aí os esquemas, muitas vezes, vão ser o tema
da nossa distorção cognitiva, vai ser a lente, sabe, que você vai ver o mundo. Por exemplo, eu tenho miopia, eu não enxergo de longe. Se eu tiro esse óculos, eu vejo uma pessoa à distância, eu vou olhar o rosto dela como se a boca, o olho fosse tudo deformado. Você que enxerga bem, vai olhar para aquela pessoa e vai conseguir ver o olho, a cor e tudo mais. Aí eu sem óculos, vou falar para você que tá aqui do meu lado, ó, fulana, aquela pessoa ali não tem olho e a boca dela é meio embaçada. Aí será que tá alinhado com a realidade? Não, não tá. Aí eu vou precisar de quê? De um óculos para eu começar a ver a distorção cognitiva que eu tinha antes, né? E ver a realidade do jeito que ela é. É mais ou menos aí esse exemplo. E aí, a gente vai ter, né, essas distorções, às vezes, baseadas em um esquema. E para dar um exemplo para vocês, gente, tem pelo menos uns 18 tipos de esquemas que a gente pode desenvolver. E dentre esses esquemas, tem o esquema de fracasso. Depois eu vou fazer vídeos explicando mais a respeito dos esquemas que a gente desenvolve. Mas, trazendo um exemplo aqui de uma pessoa que tem o esquema de fracasso. Aí ela vai lá e acredita que ela é incompetente, que é um dos pensamentos, uma das crenças que a pessoa que tem esquema de fracasso tem, né? Como ela acredita que não consegue fazer nada direito, ela tem uma apresentação. Aí uma apresentação, seja uma pregação, uma palestra, às vezes uma apresentação na escola ou no trabalho, isso vai exigir o quê da pessoa? O desempenho dela, né? Vai mostrar ali publicamente o desempenho dela. Mas se ela tem esse esquema de fracasso, ela vai lá e apresenta. Vamos supor que ela ainda consegue ir lá e apresentar. Só que nessa apresentação, como ela acredita que é incompetente, não é capaz, como que vai estar os sentimentos dessa pessoa? Provavelmente ela vai estar nervosa, vai gerar uma ansiedade. E aí essa pessoa do nosso exemplo, a Anne, né? Vamos pensar aqui na Anne. Ela vai lá e apresenta. Na hora, como ela estava muito ansiosa, ela começou a tremer, começou a gaguejar, mas ainda assim ela fez toda a apresentação. Aí no final da apresentação, o pessoal foi lá e falou: nossa, parabéns, você foi muito bem, foi ótima. Vocês acham que ela, com o esquema de fracasso, vai olhar para essa realidade de que ela foi muito bem mesmo, apesar de ter gaguejado e tremido? Não, a distorção cognitiva dela não vai permitir com que ela veja. Porque ela já vai olhar só para o fato de que ela tremeu, gaguejou e já vai pensar: nunca mais eu vou apresentar nada em público na minha vida. Por quê? Porque a distorção cognitiva, ela vem para perpetuar o esquema, para fazer com que ele permaneça na sua vida. Então, a distorção, e o problema maior, gente, é porque a distorção, ela não vai trabalhar só o pensamento. Ela vai afetar o quê? Os sentimentos que a pessoa tem. E vai afetar os comportamentos. Porque, por exemplo, a Anne, ela poderia, numa próxima apresentação, tremer menos, gaguejar menos, até um ponto onde ela não tremeria mais nem gaguejaria e ficaria só a parte onde a fala dela é muito boa, onde o conteúdo que ela trouxe é muito bom. Só que aí o que acontece? Como ela teve uma distorção, só olhou para a parte ruim, porque confirmou o esquema: realmente eu sou incompetente, realmente eu sou um fracasso. Aí o que ela faz? Não vai mais apresentar. Então, isso vai influenciar na vida dela, às vezes levando realmente a um fracasso profissional ou a um fracasso enquanto membro lá da igreja dela, né? Porque ela tem um talento para pregar, mas aí já não vai mais pregar. Vocês percebem como isso é um problema na nossa vida? E aí, fez sentido para você? Você se identificou com alguma dessas distorções? Me conta aqui embaixo nos comentários, tá bom? E aí, meu plano aqui é trazer outros conteúdos, além dos conteúdos de viagem, continuar falando mais sobre os esquemas, igual eu usei aqui o exemplo do esquema de fracasso, que vai gerar várias distorções. Cada esquema tem distorções bem específicas do esquema que vai guiar ali a vida da pessoa. E eu quero saber de vocês também, me conta aqui nos comentários se vocês têm interesse em saber mais a respeito desses esquemas, que talvez você tenha algum deles, ou talvez você tenha até se identificado já com esse esquema de fracasso que gera todos esses exemplos de distorções cognitivas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Me conta aqui. Beijo, gente, mulheres sábias que estão buscando sabedoria diariamente, aprendendo aí mais, e até o próximo vídeo.